Eu me chamo Henrique e eu vou apresentar o meu trabalho da disciplina de Laboratório de Pentest do curso de Residência em Segurança Cibernética da Facens com CPQD, né? Essa disciplina foi ministrada pelo professor Eduardo Popovich. Bom, o trabalho é enumerando usuários com OpenSSH, né? A gente vai tentar descobrir quais usuários têm um serviço SSH habilitado, né? Existem dois tipos de vulnerabilidades para enumerar usuários. As de ataque de temporização, que elas mandam uma requisição e olham a diferença de tempo para usuários válidos e inválidos, né? E são essas três aqui, ó, de 2003, 2006 e 2016. A que a gente vai explorar é essa daqui, com pacotes mal formados, né? Ela manda uma requisição de um pacote corrompido. Ela foi descoberta em 2018. Para enumerar usuários, o atacante ele cria uma username list, né? Uma lista de nome de usuários. Cada linha vai ter um username daquele usuário. Para cada username da lista, o atacante ele envia um pacote mal formado, né? Um pacote corrompido para o servidor SSH. Se o usuário não existir, ele vai mandar uma mensagem de falha, né? E a outra opção seria se o usuário existe e a conexão é fechada. E é aqui que está o problema, né? Porque ela não deveria ser fechada, ela deveria retornar uma mensagem de falha também. Bom, aqui a gente tem o trecho do código que tem o problema, né? O problema está basicamente nesse if aqui, ó. Ele está sendo executado antes de verificar se o pacote está íntegro, né? Não está corrompido. Bom, aqui nesse if ele vê se o usuário é válido, né? Tá uma negação aqui, então ele vai dar um return, né? Se o usuário não for válido, ele vai retornar, que é este caso aqui. Se o usuário não existe, ele vai retornar e vai mandar uma mensagem de falha, né? E nessa parte aqui ele verifica o pacote, né? Se tem algum problema no pacote, em vez de ele retornar uma mensagem, ele está caindo nessa função aqui, ó, fatal, que vai fechar a conexão. O que ele não deveria fazer, na verdade ele deveria retornar a mensagem, né? Então o problema está basicamente aqui na autenticação do usuário, ela deveria ser a última coisa a ser retornada, né? E aqui embaixo a gente tem o commit da correção, né? A gente vai dar uma olhada aqui. São três arquivos que tem esse problema, né? É o mesmo problema. A gente vai olhar esse último aqui. Bom, aqui a gente pode ver o if antigo, né? Onde ele tinha um problema. O que ele está fazendo agora? Primeiro ele está caindo nesse if aqui para verificar o pacote. E depois ele faz a validação do usuário, né? Ele verifica se o usuário é válido ou não. Com isso, basicamente, o problema é resolvido. Agora, voltando para a apresentação, esse aqui é o ambiente de teste que a gente está usando para poder implementar o ataque, né? Está usando o VirtualBox aqui e duas máquinas, né? Uma para o atacante e uma para a vítima. A máquina do atacante é um Kali Linux, né? Na versão 2023.3, e a máquina da vítima é um OWASP, que é um projeto com aplicações web quebradas, né? Na máquina da vítima, né, a gente tem o OpenSSH na versão 5.3, né, que é uma versão vulnerável, já que todas as versões anteriores a 7.7 são vulneráveis a esse ataque de pacotes mal formados, né? E atualmente o OpenSSH está na versão 9.4. Bom, na máquina do atacante a gente tem o Nmap, né, que a gente vai usar para verificar se o serviço SSH está habilitado, né? E o Metasploit a gente vai usar esse módulo aqui, ó, o SSH Username Enumeration, que
E tem os dois tipos de ataque, né? Tem o ataque de temporização e o ataque de pacote mal formado. Ele está dentro desse caminho aqui, auxiliar scan SSH enum users. Bom, agora partindo para a implementação do ataque, a gente está com as duas máquinas aqui, né? Na direita aqui a gente tem o WASP e na esquerda o Kali Linux, né? Bom, vamos fazer login aqui no WASP. É só digitar root, é o login e a senha. Bom, aqui a gente já está logado como usuário root. A primeira coisa é criar um novo usuário, né? Só para servir como referência, né? Eu vou criar aqui um user add Henrique, que é o meu nome mesmo. Bom, para a gente olhar se ele foi criado, a gente pode olhar o arquivo etc pswd, né? A gente dá um cat barra etc pswd e ele está aparecendo ali bem na última linha ali, ó. Aqui eu não posso usar o mouse dentro do WASP, mas ele está bem aqui, ó, bem nessa última linha aqui. Aqui tá vendo vários usuários que tem na máquina, né? Mas a gente pode usar o mesmo comando, cat barra etc pswd, dar um pipe grep e o nome do usuário. Daí ele mostra só a linha com o nome do usuário, né? Bom, agora a gente tem que habilitar o serviço SSH para o usuário Henrique. Então a gente tem que editar o arquivo de configuração do SSH, né? Nano barra etc ssh barra ssh d underline config, e no final do arquivo a gente escreve allow users e o usuário, né, o Henrique. Daí salva, Ctrl X para salvar, Y e Enter. Depois de adicionar o usuário ao serviço SSH, a gente tem que reiniciar o serviço, né? Daí para fazer isso é só digitar etc init.d ssh restart. Agora o SSH está funcionando e já está com a permissão para o usuário Henrique. Agora a gente só precisa do IP da máquina WASP, né, para a gente poder acessar através do Kali, né. Para isso a gente usa o IP address e a gente vê bem nessa linha aqui que o IP é o 10026. Tá, agora a gente vai para o Kali. Vamos abrir o terminal aqui. Bom, o primeiro coisa que a gente vai fazer é olhar as portas do WASP, né? Então a gente vai usar o comando nmap -sv e o IP da máquina da vítima, né? Que é o WASP, que é o 10026. Aqui ele está escaneando as portas. Aqui a gente pode ver que o serviço SSH está habilitado, né? Aqui estado open, a porta 22, serviço SSH e a versão do OpenSSH, né? Que está na versão 5.3, que é uma versão vulnerável. Agora a gente vai ver a lista de usuários, né? Que está nesse arquivo aqui, user.txt, que eu mesmo criei. A gente vê o nome de alguns usuários e a gente vê o nome do nosso usuário aqui, o Henrique, né? Bom, agora a gente vai usar o Metasploit. A gente digita aqui sudo msf
db init. Esse é o comando para iniciar o banco de dados do Metasploit. Daí aqui vai demorar um tempinho até ele iniciar o banco e abrir o console. Bom, aqui está o console já aberto, com o banco de dados carregado. Então a gente vai usar o comando use auxiliary scan ssh e num users. Bom, a gente já está no módulo. Com o comando show options, a gente pode ver as configurações do módulo, né? Aqui a gente vê o rhost, né, que é o nosso alvo, vai ser o IP da máquina WASP. Também a gente vê o user file, que é o arquivo com os nomes dos usuários, né, que deve ser um por linha. E aqui em action a gente vê qual tipo de ataque ele está usando, né? Está usando aqui o de pacote mal formado, mas tem a opção também de poder usar o ataque por tempo. A gente pode ver aqui no show actions os dois modos, né? O ataque de tempo e o ataque de pacote mal formado. Bom, agora a gente vai passar o IP da máquina WASP, que a gente usa o comando set hosts e o IP 10026. Agora a gente tem que passar o arquivo também, né? O arquivo com os nomes dos usuários. Aí a gente usa o set user file e o caminho do arquivo, que está em /home /cali /users.txt. Agora, para executar o ataque, a gente usa o comando run e a gente vê aqui que o usuário Henrique foi encontrado, né, na máquina 10026, que o serviço SSH. O usuário Henrique foi encontrado. Bom, acho que era isso. Muito obrigado por assistir.